Ele falou assim, Thiago, existem dois tipos de pessoa. Existem as locomotivas e existem os vagões. Os vagões são aquela pessoa que ela não quer saber de nada, ela só fica lá conversando, isso aqui, ela não quer saber, só reclama da vida, fala que não é possível pra ela, fala que as pessoas são gênio, nasceu assim, só reclama. E existe o segundo tipo de pessoa, ele me disse, as locomotivas, que são as pessoas que realmente colocam o peito de frente, falam, não, eu vou estar aqui, eu vou fazer acontecer, por mais que eu não tenha resultado agora, eu vou ter. Se você andar com 5 milionários, você vai ser um deles, não tem como, você pega hábitos, isso é automático. Então, coloco um audiobook e escuto, tá? E esses audiobooks, tá, de mentalidade e tudo mais, mudou minha vida também, cara. Então o que acontece? Tá, vamos continuar aqui. Parei aonde? Barbeira respeitada, a escola inteira. Eu sou hiperativo aqui, então vocês têm que respeitar. É loucura, é normal, aqui é vida real. Então vamos lá. Parei lá, tá? Então o pessoal era respeitado, eu era respeitado, então ali cortava cabelo. E o que aconteceu? Só que eu sabia que eu não ia evoluir ali. É um ambiente que você não evolui, até você precisa entender. Aonde você tá determina o que você é, ok? Então você precisa entender que o seu ambiente, muitas das vezes, diz quem você é. É aquela famosa frase, eu não quero ser nenhum coach aqui, mas se tu andar com 5 idiotas, você vai ser o sexto, velho. É sério. Se você andar, mas é verdade, se você andar com 5 milionários, você vai ser um deles, não tem como. Você pega hábitos, isso é automático. Então, eu comecei a entender isso. Você vai me perguntar, Thiago, como? Você estava lá e começou a entender isso? Lendo. Eu acho que o negócio da leitura é importante. Na verdade, ler não, escutar. Né? Eu nem gosto de ler. Detesto ler, velho, na boa. Eu gosto de escutar. Por quê? Porque eu sou um pouco hiperativo, como eu falei pra vocês, então eu não consigo ler um livro. Eu gosto de escutar ele, então eu coloco um audiobook e escuto. Tá? E esses audiobooks, tá, de mentalidade e tudo mais, mudou minha vida também, cara. Porque querendo ou não, isso é muito bom. E eu entendi que o ambiente... E só pra concluir, galera, essa parte de audiobook é legal. No próprio YouTube, se você jogar aí, ó, Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. Esses livros tem eles aí no YouTube, tá? De 4 horas, 5 horas de áudio. Então vale a pena demais, viu? Eu trabalhava lá na barbearia e só ouvindo. Cortava a cabeça só ouvindo. Os clientes, Thiago, opa, tirava o negócio ouvindo. Então vamos lá. O que acontece? Eu sabia que eu tinha que sair de lá, só que eu tava fazendo, Mike, R$500 por semana. Querendo ou não, dava, sei lá, uns 2, quase 3 mil reais. Louco. Você tinha quantos anos aí? Pô, tinha 16, 15, 16 anos. Você tava milionário já, quase. Não, era bom dinheiro, ainda mais pra quem morava lá. Pô. Cara, era um bom dinheiro. O que eu fiz? Eu precisava sair de lá. E tinha uma barbearia lá no Guarujá, a barbearia do Tio Will. Na frente da praia tinha galeria, na praia tinha uma galeria ali e lá tava a barbearia. Eu precisava ir pra lá. Só que aí que tá, pra mim ir pra lá eu tinha que ter um network, eu tinha que fazer alguma coisa. Como que eu ia fazer isso? Pra ir pra lá? Não tem sentido, um jovem de comunidade ir pra uma das melhores barbearias da época lá no Guarujá. E aí o que eu fiz? Cara, preciso fazer um network, aí que tá, tem muita gente fazendo network do jeito errado, Mike. O cara quer fazer um network só, me ajuda, isso, aquilo, me dá uma oportunidade. Não é assim, cara, as pessoas não querem saber dos teus problemas, essa é a real. Ninguém queria saber do meu problema, que eu precisava evoluir. Eu precisava realmente fazer alguma coisa por ele e depois ele ia me retribuir. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou lá naquela barbearia e eu vou falar o seguinte, eu sou um dos melhores realmente ali cortando, porque eu era um dos melhores cortando ali na comunidade, e eu sou um dos melhores, eu vou te provar. Eu vou fazer um teste em vocês, vocês me aprovarem, eu trabalho de graça pra vocês. De graça. Minha mãe ficou doida, você tá maluco. Ganhando aí R$500 por semana, você tá maluco. Eu falei, mãe, eu tenho que mudar de ambiente, eu tenho que conhecer esse pessoal. E muitas das vezes, os seus pais, isso, aquilo, não estão te aprovando, não é porque eles são teus inimigos, não. É porque eles querem te proteger. Muitas das vezes é isso. Na verdade, a maioria das vezes. O teu pai e tua mãe quer te proteger, porque na época deles, o que fazia sentido era um engenheiro ganhar dinheiro, um médico ganhar muito dinheiro, isso tudo. Ainda ganha, mas não se comparado realmente a algumas profissões do digital. Só para você entender que o teu pai ele quer te proteger, tá? Ele quer te proteger, a cabeça dele é essa. Não é que ele tá contra você, é porque ele quer te proteger. Mas não precisa fazer sentido para ele, só precisa fazer sentido para você. Tá? Então isso aqui é muito importante. Precisa fazer sentido pra você, fazer sentido pra mim. Então o que eu fiz? Mãe, eu respeito, tá? A sua opinião e tudo mais, eu sei disso, mas eu vou lá, tá bom? Então fui lá, cortei o cabelo do cara, ele falou, meu, você é muito bom mesmo. Ele aprovou e fui lá trabalhar de graça. De graça, cara. Aí eu falo, nossa, tô aqui agora, mente milionária, fui trabalhar de graça, agora vou estourar. Meu, deu 2 semanas, eu quase me arrependi. Cadê o dinheiro? Falei, putz, agora lascou, velho. Quero sair, quero fazer alguma coisa, não tenho grana. Tinha 2 ou uma. Ou eu cancelava essa porcaria que eu tinha feito, falei, putz, meti o louco. Tô trabalhando de graça pros outros. Ou eu cancelava isso e voltava à minha barbearia, né, pedia desculpa pros clientes, que eu falei que não dava mais, etc e tal. Ou simplesmente eu continuava e ainda dava o meu melhor pra esse cara ver que, cara, é impossível não eu pagar esse moleque. E eu dei o meu melhor. Over delivery, fazer mais do que você for. É legal, viu? Isso aí é legal. Isso aqui é legal, porque assim... Você tá no trabalho aí, no emprego, dependendo, não faça só o que te mandou, não. Tenta fazer sempre É verdade. Melhor que depois você vai colher lá na frente, viu? É verdade, porque assim, as pessoas elas falam, ai não, eu não fui paga pra isso, aquilo. Aí você tá sendo só mais um da maioria. Mas de fato, se aquele emprego ali, tá, ele não suga só você, você vê que tem uma oportunidade ali, cara, faz mais do necessário.
Não ache que o ponto final é aquele que você foi pago, mas leve aquilo ali como ponto de início. E quando você leva aquilo que você tinha que fazer como ponto de início, você se torna diferente. E foi o que eu fiz, comecei a cortar cabelo, conversar com o pessoal. E aí, esse cara falou, não tem como eu não pagar esse moleque. Moleque, era moleque mesmo, o povo quase não cortava cabelo comigo porque tinha medo, mas depois eu fui vendo cortando, começou a ganhar confiança. E aí o pessoal pagava tipo R$50 naquela época no corte lá. Tá, pagava R$50, então era um público legal. Eu cortava na frente da praia, pagava R$50. Cara, cortei cabelo do goleiro do Palmeiras, antigo goleiro do Palmeiras, cortei cabelo de umas pessoas, empresários pra caramba. Então o que acontece? Comecei a cortar o cabelo dessas pessoas. E aí que tá, eu comecei a conversar com elas, porque era isso que eu queria saber o que passava na cabeça desse pessoal. Top, e aí comecei a conversar com os caras. E aí conversando com os caras, eu entendi que empreender, de novo, da mesma forma como eu tinha visto lá na comunidade, empreender é o que muda a vida. Eles falando, cara, eu sou empreendedor. Então assim, 80, 90% das pessoas bem-sucedidas lá eram empresários. Não tem jeito. Você vai falar, Thiago é jogador, isso, aquilo. Aí tu pedia dica pros caras do que tá fazendo e os caras passavam pra você. É, porque você tem que ter, por exemplo, você tem que ter uma mentalidade seguinte. Tem muita gente que fala, nossa, o Neymar ganha muita grana, realmente. Nossa, a Anitta ganha muita grana, realmente. Felipe Neto ganha muita grana, realmente. Luva de Pedreiro tá milionário, realmente. Mas e o cara que paga ele? Você não tem essa noção de que o cara que paga ele, esse cara ganha grana? Então você tem que ter essa mentalidade. Então assim, eu comecei a ver os caras lá atrás que estavam lá, que empreendiam de verdade. E aí eu comecei de fato a ter essa noção, né, de que empreender e tudo mais. E aí o que eu fiz? Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o digital depois. Porque chegou um cara lá e me falou o seguinte, esse cara falou o seguinte pra mim, Thiago, ele viu perguntando, ele viu querendo saber e tudo mais, ele falou assim, Thiago, existem dois tipos de pessoa. Existem as locomotivas e existem os vagões. Os vagões são aquela pessoa que ela não quer saber de nada, ela só fica lá conversando, isso, aquilo, ela não quer saber, só reclama da vida, fala que não é possível pra ela, fala que as pessoas são gênio, nasceu assim, só reclama. Ela nunca dá o braço a torcer. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela não está disposta a fazer nada, ela quer que você não faça. Então isso é um vagão. É uma pessoa que, por mais que ela não está tendo resultado, você sabe que ela não vai continuar não tendo porque ela não corre atrás. E existe o segundo tipo de pessoa, ele me disse, as locomotivas. Que são as pessoas que realmente colocam o peito de frente, falam, não, eu vou estar aqui, eu vou fazer acontecer, por mais que eu não tenha resultado agora, eu vou ter. São pessoas que realmente querem fazer acontecer. E ele falou, eu vejo que você é uma locomotiva, moleque. Falou pra mim. Meu, isso me deu um baque. Falei, por que você fala isso? Falou, porque você tá aqui cortando o cabelo, você é jovem pra caramba, você quer saber o porquê que as pessoas enriquecem e tudo mais, você vai evoluir, moleque. Eu levei aquilo pra mim. Tanto que até hoje eu falo locomotiva e vagão. Inclusive, se é uma locomotiva, comenta aqui embaixo. Você pode não estar tendo resultado agora, mas você vai ter. Então você coloca aqui, ó, eu sou uma locomotiva. Isso daqui vai ser muito importante. Então assim, eu comecei a ter essa ideia. Cara, eu sou uma locomotiva, velho. Sou diferenciado. Porque quando você vê um trem, você tem vários vagões. Uma só locomotiva. Diferenciado. E aí o que eu fiz? Falei, cara, agora eu preciso empreender. Ele me disse que eu preciso empreender. Ele tinha me falado isso. Aí ele começou a fazer o seguinte, Thiago, aproveita essa roda de pessoas que você tem em volta, você pode empreender para elas. Falei, como? Ele falou, pensa nisso. Comecei a pensar. Esse cara fez eu não dormir mais. Pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Jovem lá, bem jovenzinho onde tava com o quê? 17, 18 anos? Por aí, né? E aí o que aconteceu? Eu pensei, cara, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer as artes para o Instagram do pessoal, sabe por quê? Porque quando eu pesquisava lá o Instagram deles, o cara falava que tinha uma hamburgueria. Eu falava, fala aqui o teu Instagram. Ah, eu não tenho. Eu falava, putz, como é que eu não tenho? Caralho, malandro assim, meu filho, então, pensou, pensei, então, eu falei, putz, os caras não têm, isso é um problema. E, cara, foi a partir daí que eu comecei a gostar de problema. Tem cara que corre do problema. Onde tem problema é onde está a solução. Tem gente que fala, Thiago, você não vai morar nos Estados Unidos, não. Agora que você tem dinheiro, vai para lá. Eu falo, aqui que tá dinheiro. O dinheiro tá aqui. Aqui tá cheio de problemas. Se você tiver uma cabeça de solucionar os problemas que tá aqui, você vai ficar milionário. Então, o que acontece? Eu comecei a pensar, cara, eu fico pedindo no Instagram da galera, eles não passam porque não tem. Eu falei, e se eu pudesse fazer a gestão de mídia deles? Aí o que acontece? Fui lá, comecei a cortar cabelo no outro dia, já pensando nisso. Nossa, agora eu sou dono de uma agência. Eu fiquei, tenho nada, mas sou dono de uma... Só colocando na cabeça, será que vende isso? E aí eu pedi pro cara, falei assim, ó, cortando o cabelo dele, e aí, tava conversando com um cliente antigo que ele tinha, no caso ali, um ramo de fast food e tal. Bem parecido do exemplo que eu te dei agora de uma hamburgueria. E aí eu perguntei pra ele, passa aqui o teu Instagram. E aí ele não sabia falar, tipo, eu não tenho, até tem, mas ninguém mexe. Aí eu às vezes faço umas coisinhas. Falo, pô, você sabe que é importante você estar na internet. Se você não tá na internet, você não tá em lugar nenhum. E aí comecei a falar isso pra ele, mostrando que ele tinha dor. Falava, pô, eu posso te ajudar a fazer toda a gestão de mídia pra você. Como você é meu cliente aqui, meu amigo, já toquei nessa parte de intimidade. Aí eu falei que não tinha muita agenda e tudo mais, estava lotado. Criei toda aquela copyright e tudo mais. Aí ele falou, cara, que legal, quanto você cobra? Putz, aí tive que soltar um valor do nada. Falei, cobra 200 e poucos reais e tal. 4 posts. Tá. 4 posts por mês. Não, por mês não, por semana, desculpa. 4 posts por semana, na época não tinha Reels, né? Não tinha Reels nessa época. Então assim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer todos esses posts. Só que eu não sabia fazer post.
Eu fechei o negócio com o cara e cheguei em casa e falei, caramba, agora eu preciso aprender. Aí eu coloquei no YouTube, como fazer arte no Canva. E fui aprender no YouTube. Então acho que ser autodidata também, assim, você querer e pesquisar as coisas, isso me ajudou pra caramba.